Eu me chamo Roberto, tenho 42 anos e por quase 2 décadas trabalhei como agente penitenciário no Complexo Penitenciário de Aparecida de Goiânia. O que vou contar agora nunca saiu da minha boca antes. Mas depois de tudo que aconteceu com o diretor Augusto Mendes, eu não consigo mais carregar esse peso sozinho. Era março de 2019, quando comecei a perceber que algo estava muito errado naquela prisão. Augusto havia assumido a direção há apenas 6 meses, mas já tinha uma reputação que gelava o sangue de qualquer funcionário. Alto, sempre de terno impecável, ele caminhava pelos corredores como se fosse dono não apenas do presídio, mas das vidas que estavam ali dentro. No primeiro dia que trabalhei sob seu comando, ele me chamou na sala dele. "Roberto", disse ele, ajustando os óculos enquanto folheava minha ficha funcional. "Você tem 19 anos de casa. Já viu muita coisa por aqui, não é mesmo?" Eu apenas concordei com um aceno de cabeça, mas havia algo no tom dele que me deixou inquieto. "Então você sabe que mudanças são necessárias, e eu espero que você entenda a importância da discrição." Discrição. Essa palavra ecoou na minha cabeça por semanas, porque logo nas primeiras semanas sob a gestão dele comecei a notar coisas, pequenos detalhes que sozinhos talvez não significassem nada, mas juntos formavam um padrão que me tirava o sono. Primeiro foi o detento Marcelo da Silva, um cara de uns 25 anos que cumpria pena por roubo. Marcelo sempre foi tranquilo, nunca deu problema para ninguém. Mas numa terça-feira, por volta das 2 da tarde, eu o vi saindo da sala do diretor com o rosto pálido, as mãos tremendo. "Ei, Marcelo", chamei ele no corredor. "Tudo bem?" Ele apenas me olhou com aqueles olhos. Era como se tivesse visto um fantasma. "O senhor não entenderia, seu Roberto." Foi tudo que ele disse antes de voltar para a cela. 2 semanas depois, Marcelo foi transferido. Nunca mais soube dele, e quando perguntei sobre o motivo da transferência, a resposta foi sempre a mesma: reorganização administrativa. Mas eu sabia que aquilo não batia. Marcelo estava a poucos meses de sair. Por que transferir alguém tão perto da liberdade? E se eu nunca tivesse prestado atenção nesses detalhes? Se tivesse simplesmente seguido minha rotina, cumprido meu horário, levado meu salário para casa todo mês, talvez hoje eu dormisse melhor. Mas a verdade é que, uma vez que você começa a ver as rachaduras no sistema, não consegue mais parar de procurar por elas. A segunda história que me assombra até hoje aconteceu com um detento chamado João Pereira. João era diferente dos outros. Tinha uma educação que se notava na forma como falava, como se comportava. Descobri depois que ele tinha sido professor de história antes de cometer o crime que o trouxe para ali. Formação superior, família estruturada, enfim, não era o perfil típico dos internos. João costumava ficar na biblioteca do presídio, ajudando outros detentos com leitura e escrita. Era respeitado tanto pelos presos quanto pelos funcionários. Mas em abril daquele mesmo ano, ele também foi chamado para uma conversa particular com o diretor. Lembro como se fosse hoje. Era numa quinta-feira chuvosa, por volta das 3:30 da tarde. Eu estava fazendo a ronda quando vi João entrando na sala do Augusto. 1 hora depois, ele saiu de lá completamente transtornado, não chorando, não gritando. Pior que isso, ele estava em silêncio absoluto, mas um silêncio que gritava. "Professor", chamei ele assim carinhosamente. "O que houve?" João parou, me olhou nos olhos e disse uma coisa que ainda me arrepia. "Roberto, você tem filhos?" Respondi que sim, 2 meninas pequenas na época. "Então você entende", ele continuou, "o que um pai é capaz de fazer ou deixar de fazer para proteger quem ama." Naquela noite, João tentou se enforcar na cela. Conseguimos salvá-lo por pouco, mas ele nunca mais foi o mesmo. Parou de frequentar a biblioteca, parou de conversar com os outros internos, parou de ser João. E 3 meses depois,
Adivinha o que aconteceu? Transferência. Reorganização administrativa. Mas a história que realmente mudou tudo para mim, a que me fez entender que eu não estava lidando apenas com um diretor rígido, mas com algo muito mais sombrio, aconteceu no final de junho daquele ano. Havia um detento chamado Anderson, cumprindo pena por estelionato. Anderson era o que chamávamos de peixe pequeno. Crime sem violência, primeira passagem pelo sistema, comportamento exemplar. Ele tinha uma namorada que o visitava religiosamente todo domingo, uma moça chamada Camila. Cabelo comprido, sempre bem arrumada, trazia um sorriso que iluminava até aqueles corredores sombrios. Anderson estava próximo da progressão para o regime semiaberto. Tinha tudo encaminhado, papelada em ordem, comportamento perfeito. Era questão de semanas para ele conseguir trabalhar durante o dia e voltar para dormir na prisão. Um passo importante rumo à liberdade total. E então, numa segunda-feira de manhã, o diretor Augusto me chamou no seu escritório. "Roberto", disse ele, mexendo em alguns papéis sobre a mesa sem me olhar nos olhos. "Preciso que você acompanhe o Anderson até a sala de audiências hoje às 14h. Questões burocráticas da progressão dele." Achei estranho porque, normalmente, quem fazia esse tipo de escolta era o pessoal da segurança interna, mas obedeci. Às 2h, fui buscar o Anderson na cela. Ele estava ansioso, empolgado até. "Seu Roberto", disse ele enquanto caminhávamos, "a Camila disse que já até arrumou um emprego para mim numa loja do cunhado dela. Vai dar tudo certo, o senhor vai ver." Eu apenas sorri e torci para que ele estivesse certo. Mas quando chegamos na tal sala de audiências, não havia nenhum juiz, nenhum advogado, nenhuma audiência. Havia apenas o diretor Augusto sentado atrás de uma mesa com aquele sorriso que nunca chegava aos olhos. "Anderson", disse ele, "sente-se, temos algumas coisas para conversar." Eu fiquei ali parado, sem entender o que estava acontecendo. O diretor me olhou e disse: "Roberto, pode esperar do lado de fora. Isso não vai demorar." Saí da sala, mas fiquei do lado da porta, aquela situação toda me deixando extremamente desconfortável. E foi então que ouvi: "Anderson." A voz do diretor era baixa, quase sussurrada. "Você gosta muito da sua namorada, não é mesmo? Uma moça bonita, trabalhadora. Seria uma pena se algo acontecesse com ela." Silêncio. "Você sabe, Anderson, o mundo lá fora pode ser muito perigoso, especialmente para moças que namoram ex-presidiários. Às vezes elas sofrem acidentes." Meu sangue gelou. Eu estava ouvindo aquilo. Um diretor de presídio estava ameaçando a namorada de um detento? Mas por quê? Anderson não tinha envolvimento com facções, não tinha dívidas, não tinha inimigos. Ele era literalmente um dos detentos mais tranquilos de todo o complexo. "Senhor diretor", ouvi a voz do Anderson, trêmula. "Eu não entendo. Fiz alguma coisa errada? Posso resolver qualquer problema, senhor. Por favor, não envolva a Camila nisso." "Não, Anderson, você não fez nada errado. Pelo contrário, você é um detento exemplar. E é exatamente por isso que preciso da sua colaboração." Houve uma pausa longa. "Você conhece o Maurício dos Santos, certo? Pavilhão C, cela 47? Maurício? Eu conhecia ele. Era um dos detentos mais antigos da casa, cumprindo pena por homicídio. Cara fechado, respeitado pelos outros, presos, mas nunca deu problema para a administração. Porque o diretor estava falando dele. "Conheço sim, senhor", respondeu Anderson. "Ótimo. Preciso que você se aproxime dele, ganhe a confiança dele, descubra onde ele esconde certas informações, documentos que podem ser muito importantes para alguns conhecidos meus do lado de fora." Naquele momento, tudo começou a fazer sentido. As transferências repentinas, os detentos saindo transtornados das conversas com o diretor, aquele clima de medo que tinha se instalado na prisão. Augusto não estava apenas administrando a prisão.
Ele estava usando os detentos como informantes, forçados como peças num jogo muito maior e muito mais perigoso. Você teria feito o mesmo no meu lugar? Me diga abaixo. Às vezes, a linha entre fazer a coisa certa e se proteger é mais tênue do que imaginamos. Fomos até um canto mais reservado do pátio, onde Eduardo me disse algo que mudou completamente o rumo de toda essa história. Roberto, eu sei que você está preocupado com o comportamento do diretor Augusto, e eu sei que você tem razão para estar. Como ele sabia? Fazia apenas uma semana que estava na prisão. Como podia saber dos meus questionamentos? Doutor, não sei do que o senhor está falando. Roberto, disse ele, me interrompendo gentilmente. Eu represento 3 clientes que estiveram presos no complexo de Ribeirão das Neves quando Augusto trabalhava lá. Um deles é o irmão do Renato, que o Fábio te contou. Meu mundo desabou. Como ele sabia da conversa que tive com Fábio? Como sabia do Renato? Eduardo continuou. O que você não sabia é que o Renato, antes de morrer, conseguiu passar uma informação para o irmão durante uma visita. Uma informação sobre um esquema muito maior do que você imagina. Augusto não trabalha sozinho, Roberto. Ele faz parte de uma rede que envolve servidores públicos, empresários, até alguns delegados e promotores. Rede para quê, doutor? Para extrair informações de detentos que tiveram envolvimento com crimes financeiros. Informações sobre contas no exterior, bens escondidos, senhas de aplicações. E depois negociam essas informações com interessados do lado de fora. É um negócio milionário, Roberto. Mas como o senhor sabe disso tudo? Eduardo sorriu, mas foi um sorriso triste. Porque eu cometi o erro de investigar esse esquema quando ainda estava em liberdade. 3 dos meus clientes tinham relatado situações suspeitas envolvendo Augusto, e eu comecei a juntar as peças. Foi por isso que fui preso, Roberto. Não por lavagem de dinheiro, foi para me calar. Naquele momento entendi que estava no meio de algo muito maior do que corrupção prisional. Estava no meio de uma conspiração que envolvia o sistema de justiça, que usava pessoas já fragilizadas para alimentar a ganância de um grupo de criminosos de colarinho branco. O que eu posso fazer, doutor? Sou apenas um agente penitenciário. Roberto, você pode documentar tudo. Cada conversa suspeita, cada transferência estranha, cada mudança no comportamento dos detentos após conversarem com Augusto. E quando tivermos evidências suficientes, ele me entregou um pequeno papel com um telefone anotado. Liga para esse número. É de um promotor de justiça que está investigando esse esquema há 2 anos. Os próximos 3 meses foram os mais tensos da minha vida. Seguindo as orientações do Dr. Eduardo, comecei a anotar tudo. Horários das reuniões do diretor com detentos, mudanças de comportamento, transferências repentinas, conversas suspeitas que ouvia pelos corredores. Criei um sistema de códigos para não levantar suspeitas, escondi minhas anotações em casa, longe da prisão. E o mais importante, comecei a perceber o padrão. Augusto não escolhia detentos aleatoriamente. Ele tinha acesso aos processos judiciais, estudava cada caso, identificava aqueles que potencialmente tinham informações valiosas sobre dinheiro escondido ou esquemas financeiros. Então, usava a estrutura da prisão, o isolamento, a vulnerabilidade, o medo, para quebrar psicologicamente essas pessoas e extrair as informações. Descobri também que ele tinha contatos do lado de fora que confirmavam as informações obtidas e negociavam com interessados. Era uma operação sofisticada, bem organizada, que já estava funcionando há anos. Em dezembro daquele ano, finalmente liguei para o promotor. Marcamos um encontro discreto, longe da cidade, numa lanchonete de estrada. O promotor Márcio Vinhosa era um homem sério, de uns 40 anos, que me ouviu com atenção por mais de 2 horas, enquanto eu relatava tudo o que tinha visto e documentado. Roberto, disse ele ao final, você está correndo um risco enorme.
Se Augusto descobrir que você está investigando ele não precisou terminar a frase. Mas as informações que você coletou são muito valiosas. Com isso, podemos começar uma investigação oficial. E os detentos que estão sendo ameaçados agora, a Sandra, o Anderson, quantos outros? Vamos protegê-los. Mas preciso que você continue documentando tudo, só que agora com mais cuidado ainda. Não podemos dar margem para que eles suspeitem de nada. Os próximos meses foram uma agonia. Eu continuava minha rotina normal na prisão, cumprimentava o diretor Augusto todo dia, fingia que não sabia de nada. Mas por dentro, cada conversa dele com um detento, cada sorriso falso, cada ameaça velada que eu presenciava, tudo aquilo estava me corroendo. Em março de 2020, a operação finalmente aconteceu. Numa manhã de terça-feira, agentes da Polícia Federal chegaram ao complexo com mandados de busca e apreensão. Augusto foi preso em flagrante junto com outros 3 funcionários que faziam parte do esquema. Nas investigações posteriores, descobriu-se que a rede criminosa já tinha extraído informações que levaram à localização de mais de 15 milhões de reais em bens escondidos. O dinheiro era dividido entre os membros da organização, enquanto os detentos que forneciam as informações não recebiam nada, além da promessa de que suas famílias ficariam seguras. Renato, o detento que morreu em Minas Gerais, foi oficialmente reconhecido como vítima de homicídio. A família dele finalmente teve justiça. Sandra conseguiu sua liberdade condicional e hoje está reconstruindo a vida com os filhos. Anderson saiu da prisão no ano passado e se casou com a Camila. Doutor Eduardo teve sua pena revista e hoje trabalha como consultor em casos de corrupção no sistema prisional. E eu continuo trabalhando como agente penitenciário, mas em outro complexo, em outra cidade. Às vezes, acordo no meio da noite, lembrando daqueles meses, daqueles detentos que foram quebrados psicologicamente por um homem que deveria protegê-los. Lembro da Sandra chorando, do Anderson tremendo de medo, do João tentando se enforcar, mas também lembro que no final conseguimos fazer a coisa certa. Que a justiça, mesmo devagar, mesmo imperfeita, funcionou. Que pessoas que pareciam não ter voz, não ter direitos, não ter esperança, finalmente foram ouvidas. O mais irônico de tudo é que Augusto, o homem que usava o sistema prisional para enriquecer, hoje está cumprindo pena numa prisão federal de segurança máxima. Dizem que ele não recebe visitas, não participa de nenhum programa de ressocialização, fica a maior parte do tempo isolado na cela. Alguns colegas acham que é justiça poética. Eu acho que é apenas triste. Triste que um homem com tanto poder tenha escolhido usar esse poder para causar tanto sofrimento. Hoje, quando treino novos agentes penitenciários, sempre conto essa história. Não com todos os detalhes, claro, mas conto o suficiente para que eles entendam uma coisa fundamental. Nossa obrigação não é apenas manter os detentos presos. Nossa obrigação é tratá-los como seres humanos, protegê-los de abusos, garantir que eles cumpram suas penas com dignidade. Porque no final das contas, muitos deles vão sair da prisão um dia. E quando saírem, a forma como foram tratados lá dentro vai determinar se eles voltam para a sociedade como pessoas melhores ou piores do que quando entraram. Isso, no final, afeta todos nós. Obrigado por me acompanhar até o fim. Ainda há muitas vozes esperando para serem ouvidas. E enquanto houver pessoas dispostas a escutar, dispostas a denunciar, dispostas a fazer a coisa certa mesmo quando é difícil, sempre haverá esperança de que o sistema pode melhorar. Às vezes, me pergunto se fiz a escolha certa, se valeu a pena colocar minha carreira, minha segurança, talvez até minha vida, em risco para denunciar aquele esquema. Mas então lembro do sorriso da Sandra quando ela saiu da prisão.
e abraçou os filhos pela primeira vez em anos. Lembro do Anderson, no dia do casamento, mandando uma foto pelo celular para agradecer. Lembro do Dr. Eduardo, que hoje usa sua experiência para ajudar outras vítimas do sistema. E aí, eu sei que sim, valeu a pena. Porque no final, não importa onde você trabalha, qual sua posição, qual seu poder. O que importa é se, quando chegar a hora de escolher entre o certo e o fácil, você tem coragem de escolher o certo. E você? Se estivesse no meu lugar, teria feito o mesmo? Teria arriscado tudo para proteger pessoas que a sociedade já tinha condenado e esquecido? Me conte nos comentários. Porque essas conversas, essas reflexões, são o que nos mantém humanos num mundo que às vezes parece ter perdido a humanidade. E se eu não conseguir, senhor diretor? A pergunta do Anderson saiu quase inaudível. Ah, mas você vai conseguir, Anderson. Tenho certeza, porque você é um rapaz inteligente e entende que algumas coisas são mais importantes que outras. Como a segurança da Camila, por exemplo. Se essa história te lembra algo, compartilhe comigo nos comentários. Às vezes, reconhecer os padrões de abuso de poder é o primeiro passo para enfrentá-los. Quando saí daquela conversa, eu não sabia mais quem eu era. 19 anos trabalhando no sistema prisional e nunca tinha visto nada parecido. Não era corrupção comum, não eram propinas ou favorecimentos. Era algo muito mais cruel. Um homem usando sua posição de poder absoluto para transformar pessoas já fragilizadas em extensões da sua vontade. Mas a quarta história, essa foi a que realmente quebrou qualquer ilusão que eu ainda tivesse. Sobre o caráter do diretor Augusto, havia uma detenta no pavilhão feminino, uma mulher chamada Sandra Regina. Sandra tinha 38 anos, estava cumprindo pena por tráfico, mas era mãe de 3 filhos pequenos. Os meninos tinham 6, 8 e 10 anos e moravam com a avó materna, enquanto Sandra cumpria a pena. Toda semana, a avó trazia as crianças para a visita e era de partir o coração ver aqueles meninos grudados na mãe, contando sobre a escola, os desenhos que tinham feito para ela. Sandra era uma detenta modelo. Trabalhava na cozinha, participava de todos os programas de ressocialização disponíveis, nunca teve uma única ocorrência disciplinar. Estava a menos de 1 ano de conseguir a liberdade condicional. Mas em julho, ela também foi chamada para uma conversa particular com o diretor. Diferente dos homens, Sandra não saiu daquela conversa em silêncio. Ela saiu chorando. Chorando de uma forma que eu nunca tinha visto uma pessoa chorar. Era um choro que vinha de um lugar tão profundo que parecia que estava rasgando ela por dentro. Naquela noite, Sandra pediu para falar comigo. Normalmente, conversas entre funcionários e detentos acontecem sempre com testemunhas, mas havia algo na urgência dela, na forma como ela me olhava. Eu sabia que era importante. Seu Roberto, disse ela, enxugando as lágrimas que não paravam de descer. O senhor tem filhos? De novo aquela pergunta, porque todos eles faziam a mesma pergunta. Tenho sim, Sandra. Então, o senhor sabe que uma mãe é capaz de qualquer coisa pelos filhos, né? Concordei, ainda sem entender onde ela queria chegar. O diretor, ele quer que eu faça uma coisa que pode colocar outras pessoas em perigo. Mas se eu não fizer... Ela parou, como se as palavras fossem pesadas demais para sair. Se eu não fizer... Ele disse que vai dar um jeito de envolver meus meninos numa investigação de drogas. Que vai aparecer maconha na casa da minha mãe, que os meninos vão ser levados para um abrigo. Aquilo foi como um soco no estômago. Sandra, o que exatamente ele está pedindo para você fazer? Ela me contou que o diretor queria que ela seduzisse um detento específico do pavilhão masculino durante as atividades mistas que aconteciam na biblioteca. Um cara chamado Rogério Silva, que cumpria pena por lavagem de dinheiro.
A ideia era que ela se aproximasse dele, ganhasse a confiança e descobrisse onde ele havia escondido uma quantia em dinheiro antes de ser preso. "Seu Roberto", disse Sandra, agarrando meu braço, "eu não posso fazer isso. Não é só errado, é perigoso. O Rogério é casado, a mulher dele vem aqui toda semana. Se ele descobrir que eu tô tentando manipular ele, ou se a liderança do pavilhão masculino achar que eu tô causando problemas? O senhor sabe como essas coisas funcionam aqui dentro." Eu sabia. Sabia que a política interna das prisões era delicada, que qualquer movimento em falso podia resultar em violência. E o diretor estava pedindo para Sandra colocar, não apenas ela mesma, mas outras pessoas em risco, apenas para satisfazer a ganância dele. E seus filhos, Sandra? Ele realmente seria capaz de... Não consegui terminar a pergunta. "Seu Roberto, esse homem já me mostrou fotos dos meus meninos entrando e saindo da escola. Ele sabe o nome da professora da minha filha mais nova. Sabe que horário minha mãe vai na farmácia toda quinta-feira. Ele não tá blefando. Naquela noite, eu não preguei o olho." Como que um diretor de presídio tinha acesso a esse tipo de informação? Como ele estava monitorando a vida dos familiares dos detentos? E mais importante, quantas outras pessoas estavam passando pela mesma situação? A quinta história me chegou por acaso, numa conversa de corredor que mudou completamente minha perspectiva sobre tudo que estava acontecendo. Era início de agosto quando conheci Fábio Antunes, um agente novo que tinha sido transferido de outro complexo prisional. Fábio era um cara reservado, competente, com 10 anos de experiência no sistema, mas havia algo nele. Uma cautela, uma desconfiança que ia além da prudência normal de quem trabalha nesse meio. Numa tarde, estávamos tomando café na salinha dos funcionários quando ele me perguntou do nada: "Roberto, você já percebeu alguma coisa estranha na gestão do diretor Augusto?" A pergunta me pegou desprevenido, mas havia algo no tom dele que me disse que era seguro falar. "Por que você pergunta, Fábio?" Ele olhou para os lados, certificou-se de que estávamos sozinhos e disse: "Por quê? Eu já trabalhei com ele antes, no complexo de Ribeirão das Neves, em Minas. E as coisas que aconteceram lá..." Ele fez uma pausa longa. "Deixa eu te contar uma história." Fábio me contou que 2 anos antes, quando Augusto era diretor adjunto em Minas Gerais, houve um caso muito parecido com o que eu estava vendo aqui. Um detento chamado Renato, que cumpria pena por estelionato, começou a apresentar sinais de estresse extremo após algumas conversas particulares com Augusto. O Renato era formado em contabilidade, contou Fábio, e tinha trabalhado numa empresa de construção civil antes de ser preso. A empresa tinha envolvimento com lavagem de dinheiro, mas o Renato era só um funcionário. Não tinha acesso às informações mais sensíveis. Pelo menos era isso que ele dizia. E o que aconteceu? Augusto passou meses pressionando o Renato para conseguir informações sobre as contas da empresa, sobre onde o dinheiro estava escondido, usava a mesma estratégia. Ameaças veladas contra a família, promessas de facilitar a progressão de regime, aquele jogo psicológico que ele faz tão bem. E o Renato cedeu? Não. O Renato aguentou firme por quase 6 meses. Dizia que realmente não sabia de nada, que era apenas um funcionário comum. Mas o Augusto não acreditava, continuou pressionando. Fábio parou de falar, passou a mão. No cabelo, suspirou fundo. Até que numa manhã o Renato foi encontrado morto na cela. Senti um frio na espinha. Morto? Como? Oficialmente foi suicídio, enforcamento com lençol. Mas eu estava de plantão naquela noite, Roberto. Eu conhecia o Renato, conversava com ele quase todo dia. Ele não era suicida. Pelo contrário, estava planejando como ia reconstruir a vida quando saísse da prisão. Você acha que... Eu não acho nada, Roberto. Não posso provar nada. Mas sei que 3 dias depois da morte do Renato, Augusto foi promovido a diretor-geral e transferido para cá.
E sei que, coincidentemente, a empresa onde o Renato trabalhava teve seus bens desbloqueados pela justiça logo depois da morte dele. Aquela conversa mudou tudo para mim. Não estava mais lidando apenas com um diretor corrupto que usava chantagem para conseguir informações. Estava potencialmente lidando com alguém capaz de qualquer coisa para conseguir o que queria. Mas foi a sexta e última história que finalmente me deu coragem para fazer o que precisava ser feito. Em setembro, chegou na prisão um detento diferente de todos os outros. Chamava-se Dr. Eduardo Mendonça, um advogado criminalista de 52 anos que tinha sido preso por lavagem de dinheiro numa operação da Polícia Federal. Eduardo não era um criminoso comum. Tinha escritório em São Paulo, clientela de alto nível, movimentava milhões em processos judiciais. Desde o primeiro dia, ficou claro que Eduardo sabia exatamente quem era o diretor Augusto e qual era a reputação dele. Durante a revista de entrada, quando Augusto apareceu para cumprimentá-lo pessoalmente, coisa que nunca fazia com detentos comuns, Eduardo o olhou nos olhos e disse: Diretor Augusto Mendes, natural de Uberlândia, formado em administração pública pela UFO, ex-diretor adjunto do Complexo de Ribeirão das Neves. Conheço sua trajetória. O sorriso do Augusto sumiu na mesma hora. Doutor Eduardo, seja bem-vindo ao nosso complexo. Espero que sua estadia aqui seja tranquila. Diretor, respondeu Eduardo com uma calma impressionante. Eu também espero que seja tranquila. Para todos. Nos primeiros dias, Eduardo se comportou como qualquer detento inteligente faria. Manteve perfil baixo, respeitou as regras, não causou problemas. Mas havia algo nele, uma confiança, uma certeza de quem sabia coisas que outros não sabiam. E então, numa quinta-feira de manhã, Eduardo me chamou durante a ronda. Agente Roberto, poderia me conceder alguns minutos da sua atenção? Sobre uma questão de segurança que pode interessar a todos nós aqui.